compatibilidade. Já temos declarado que jamais é a vontade de Deus que um verdadeiro cristão se case com uma pessoa que não seja também cristão verdadeiro, formando assim jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Há também outro importante assunto que deve interessar a cada cristão que pensa em se casar com outra pessoa cristã. É a questão da compatibilidade. Os cristãos, como outras pessoas, variam muito, tanto em natureza como em caráter, em seu modo de viver e em suas circunstâncias. Eles também abrangem uma grande diversidade de estados espirituais. Deste modo, vemos que há alguns crentes que não são muito compatíveis para se unirem em casamento, pois há pouca probabilidade de fazer os ajustes que são necessários para a harmonia conjugal. É triste, porém certo, que há muitos cristãos unidos em casamento que não são felizes em sua vida conjugal. Não convém que essas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3, verso 10. Pois dão um testemunho muito pobre diante do mundo e muito desagradável perante o Senhor. Quando dois cristãos se unem em casamento, eles devem fazer alguns ajustes. O exercício diligente das graças cristãs deve ajudar de maneira essencial para criar harmonia. Assim mesmo, se ambos seguissem as instruções dadas nas Escrituras para sua própria conduta, muitos desgostos seriam evitados. Temos conhecido alguns cristãos que, desde o primeiro dia de sua vida conjugal, falharam no exercício da graça, ou no da conciliação que o amor cristão mútuo produziria. Jamais chegaram a ser felizes. Contudo, cremos firmemente que se um filho de Deus vai ao seu Pai para receber sabedoria e buscar a vontade e a mente do Senhor, estando sujeito a Ele, então não deve desconfiar em dar o passo ao casamento. Livre é. Case-se com quem queira, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. A expressão no Senhor significa muito mais do que simplesmente casar com outra pessoa cristã, pois implica o reconhecimento da autoridade divina. Aquele que pertence ao Senhor, que o comprou por bom preço, não tem mais o direito de agradar a si mesmo, mas deve se perguntar: Senhor, queres que eu faça? O Senhor nunca conduzirá alguém a um casamento no qual não haverá sucesso. Se for do Senhor, então haverá compatibilidade e tudo o que for necessário para uma vida conjugal feliz. Sabendo nós que nossos pobres e traiçoeiros corações podem nos enganar, ao pensar que temos a mente do Senhor em nossas perspectivas de casamento, convém-nos pesar bem a questão de quais ajustes serão necessários. E uma vez conhecidos, examinar se é possível realizá-los. Vamos mencionar algumas situações. Vamos supor o caso de uma jovem criada em um ambiente de riqueza. Estará disposta a aceitar o que seu pobre amigo, em comparação com ela, pode suprir se eles se casarem? Ao descer a uma posição econômica mais baixa, será para ela tão incômoda que produza desgostos e fortes discussões, altercações? Existe a possibilidade de que essa diferença no nível de vida possa ser conciliada se houver amor verdadeiro o suficiente.
Mas não é sábio apressar o casamento sem considerar cuidadosamente todos os problemas que surgem. Outra faceta da questão é o estado espiritual de cada um. Quando forem casados, estarão dispostos a agradar ao Senhor e servir-lhe com o mesmo propósito de coração? Uma divergência seria um obstáculo para o entendimento e cooperação mútua no serviço do Senhor. Às vezes há muita desigualdade na constituição física. Enquanto que um é sadio e vigoroso, o outro é enfermo e fraco. Em tais casos, o sadio estará disposto a fazer os ajustes necessários para não ficar desapontado? Grandes diferenças nos ideais, nas maneiras de ser e de se expressar, podem levantar barreiras quase intransponíveis. Poderíamos mencionar muitos outros fatores, mas o mencionado já é suficiente para ilustrar os princípios expostos acima. E há necessidade urgente de meditar bem sobre tal passo, do qual não se poderá retroceder. Não se pode imaginar uma situação pior do que a de alguém chegar a compreender que se casou com uma pessoa indevida. Se estas linhas forem lidas por algum cristão que tenha tal convicção, lhe rogamos que, por amor de Cristo, busque ajuda dele para poder exercitar muita graça cristã e paciência, a fim de que seu lar seja um no qual o Senhor Jesus seja honrado. Alcançando isso, o Senhor pode dar-lhe muita paz e felicidade. Mas nem todos os casos de infelicidade conjugal são devidos à incompatibilidade, porque em muitos é o resultado direto de um baixo estado espiritual. O marido ou a esposa, ou ambos, se afastaram do Senhor. E ninguém é tão sem razão e tão difícil com quem concordar que com um cristão que esteja em um mau estado espiritual. Espero que aqueles que têm tido dificuldades domésticas leiam isso e possam examinar a si mesmo diante do Senhor, para ver qual seja a causa de seus problemas e julgar a si mesmo diante de Deus, e que procurem remover imediatamente tudo que haja formado uma crosta sobre suas almas, impedindo assim sua alegria pessoal no Senhor. Andar em comunhão com nosso Deus é uma grande salvaguarda, livramento e proteção contra os muitos perigos e males que nos rodeiam.